Olá, a TV CIG veio até o Centro de Barreiras para conversar com a professora de português, Cássia Marques, para passarmos algumas orientações sobre o Enem. O Enem está chegando e muitas dúvidas em relação à disciplina de português. Professora, bem-vinda à TV CIG. Quais são os principais assuntos que os alunos devem realmente estudar, principalmente faltando uma semana praticamente de estudo? O que, que se deve redobrar a atenção nessa reta final? Nessa reta final, é importante lembrar que, na prova de linguagens, principalmente, que a prova de linguagens ela também é um pouco múltipla, né? Não cai só língua portuguesa. Vamos ter lá literatura, vamos ter lá artes, vamos ter educação física, língua estrangeira. Então, são 45 questões com um conteúdo bem vasto, bem amplo. Mas, focando aí na língua portuguesa, é interessante a gente direcionar para a interpretação, que é o peso maior da prova de linguagens. Vai ter uma quantidade de gêneros, uma variedade de gêneros muito grande. Tem algumas questões aí também que vão versar sobre o conhecimento gramatical, linguístico, muita variedade também de expressões linguísticas. O aluno tem que prestar muita atenção no comando da questão. Isso é o que eu sempre gosto de lembrar. O que é que o comando está pedindo para aquela questão? Porque o mesmo tipo de texto pode direcionar para uma análise linguística ou para uma análise gramatical, para uma análise de entendimento do texto, ou seja, é o comando que direciona o entendimento textual. A redação do Enem é sempre uma surpresa. Não tem como a gente saber antes, mas a gente dá dicas no sentido da estrutura, né? Sempre se preocupar em aqueles que vão colocar título, porque não é obrigatório, sempre colocar um título direcionado para a linha discursiva que ele vai colocar na redação dele. Como que ele vai trabalhar o seu pensamento, como vai ser a sua linha de raciocínio, tá? Então, se for colocar um título, pensa num título com muito carinho. Faz um brainstorm, né? O que é um brainstorm? Assim, uma tempestade de ideias, antes de começar a responder, a pensar, na verdade, direcionar o texto. Por exemplo, se o assunto, ano passado, o assunto foi a questão educacional dos surdos no Brasil, né? Quais são os desafios que o surdo tem para estar inserido na educação e ter, de fato, qualidade nesse processo? Então, o que acontece? Usando isso como exemplo, alguns alunos falaram muito sobre educação e não trataram do elemento surdo. Alguns alunos falaram da surdez, mas não trataram do elemento educacional. Os falaram do surdo na sociedade, ou seja, olha muito bem o tema da redação, para não fugir, para não tangenciar e ir para outros lados, porque senão ele perde todo o trabalho de um ano, às vezes até, na verdade, como a prova é dos 3 anos, perde 3 anos de trabalho, vai ter que começar tudo de novo. Então, que a competência 5 traga uma proposta muito bem elaborada e detalhada. Não adianta fazer uma proposta aleatória, né? Se for vinculada à educação, traz o Ministério da Educação, traz o governo, mas também traz as escolas, traz a sociedade, apresenta a família. Então, detalha bem essa proposta para que o score, a nota, né, nas competências na avaliação, é muito criteriosa. Então, para que o aluno consiga, esse candidato do Enem, ele possa ter êxito aí na sua nota, porque a nota da redação salva, na verdade, muitas outras notas, né? Aquelas notas das outras provas. Então, somando tudo, tem muita gente que vai muito bem na prova do Enem por causa que foi muito bem na redação. Seleciona as ideias que você vai colocar no seu texto, tudo bem? Faz um checklist, anota as ideias para não perdê-las. Se você já vai lembrando de uma citação, de um exemplo, não deixa de anotar, para não esquecer na hora de organizar as ideias, tá? E aí, organizou, faz ali o rascunho. Deixa pronto o rascunho e vai responder à prova. Eu indico que faça a prova intercaladamente. Não vai dar 1, depois para 2, para 3, para 4. Não faz isso. Tem estratégia na sua prova. O que você pode fazer? Eu sugiro que você responda ali uma quantidade X de questões de linguagem, intercale com algumas questões de humanas. Volte para uma sequência de linguagens. Retorne para uma sequência de humanas, porque assim não cansa o cérebro respondendo uma linha muito grande, uma quantidade muito grande de questões da mesma área. Então, nessa estratégia, faz intervalos para ir ao banheiro, faz intervalos
para esticar os ombros, para esticar as pernas, né? Levanta um pouquinho a cabeça, deixa o sangue circular pelo corpo, porque são muitas horas sentado. Isso é um pouquinho desconfortável. Então, nessa questão da estratégia, é importante que o aluno pense, né? Não fique muito focado naquelas questões difíceis, porque a prova do Enem ela tem um sistema de correção chamado de TRI. E nesse sistema de correção, resumidamente, ele privilegia aquelas pessoas que sabem o trivial, sabem o básico de todas as áreas. Portanto, se você acerta uma quantidade grande de questões fáceis e médias, você vai muito melhor do que uma quantidade, se você acertasse, por exemplo, uma quantidade grande de questões difíceis. Então, se você achou uma questão difícil para você, tá? Deixa ela para fazer no final, depois que você passar a sua redação a limpo, tá? Lá no finalzinho, e guarda um tempinho para preencher, pelo menos uma meia horinha no final, para preencher o gabarito. Muitas pessoas, né, se confundem, se perdem. Bom, a caneta para fazer a prova do Enem não pode ser assim, tá? Essa aqui é uma caneta comum, né? Mas o corpo dela não é transparente. Se o conteúdo lá da tinta, né, se lá dentro é pintadinho, não tem problema. Mas o corpo da caneta não pode ser, porque a banca fica muito preocupada das pessoas colocarem aqui dentro uma cola, tá? Então é importante não levar chapéus, não levar bonés, de preferência não leva artigos eletrônicos, deixa o celular em casa. Mas se não tiver jeito, tiver que levar o aparelho celular, desativa os alarmes, né? Porque você vai ter que colocar os seus aparelhos eletrônicos dentro de uma sacolinha lacrada. E se ele apitar dentro da sacola, isso pode te trazer um transtorno. Tá? Também é importante levar o seu lanche, preferencialmente, para não ter nenhum transtorno, nenhum incômodo durante a prova. Coloca o teu lanche numa sacola transparente, leva a tua garrafinha, né? Se você tem um rótulo como esse aqui, tira o rótulo, tá? Para não ter nenhum problema com os aplicadores da prova. Observa bem os elementos do edital, leva o teu documento com foto, olha a data, o RG, por exemplo, que é um documento com foto muito comum, tem data de validade, certo? As pessoas não atentam para esse detalhe. Isso está no edital também. Olha a data de validade dos teus documentos, para não chegar lá com o documento vencido e ficar retido na porta do exame. Relaxe, fique tranquilo, porque nessa reta final não adianta se afobar. Né? É importante agora fazer as últimas revisões, lembrar dos últimos conteúdos, pegar aquelas coisas, aqueles últimos elementos que ficaram, né, talvez em dúvida, senta com os colegas para tirar as dúvidas, responde mais algumas questões e vai atrás de ficar tranquilo. Procura elementos, meditar é muito bom, tá? Fazer uma caminhada, fazer uma atividade física leve, principalmente para quem vai começar, já é sedentário, vai começar a fazer uma atividade física leve. Se alimente bem, coma frutas, legumes, isso ajuda a funcionar bem o cérebro, tá? E tenha uma vida saudável. Tente não perder noite, não ingerir bebidas alcoólicas na véspera da prova, na antevéspera da prova. Isso, com certeza, vai te deixar mais focado no dia da prova.